Moroha era um fracote perdedor, mas tinha um carisma incomparável que o tornava um imã para garotas. No entanto, quando ele se matriculou em uma academia, ele encantou muitas mulheres, o que fez com que ele desbloqueasse seu potencial interno como um guerreiro superpoderoso. Uma batalha feroz entre as Espadas da Salvação, também conhecidas como os Salvadores, e um dragão metafísico estava em curso. Enquanto sofriam alguns danos, Moroha lembrou-se dos seus amigos e declarou que destruiria quem tirasse dele o que ele mais prezava. Ele então conseguiu destruir o dragão com um feitiço que causou uma grande explosão. 6 meses antes da batalha, a diretora de uma escola estava falando aos alunos. Ela lhes disse que todos tinham sido escolhidos porque herdaram as memórias de suas vidas passadas e tinham a capacidade de usar um poder chamado Artes Ancestrais. Durante o seu fala, Moroha adormeceu e sonhou com sua vida passada com uma menina de cabelo vermelho. Quando ele e a menina estavam prestes a beijou, ele acordou e viu a mesma garota na sua frente, que deu uma cabeçada nele, fazendo-o cair, derrubando algumas cadeiras. Ela disse que era o castigo dele por cochilar no primeiro dia de aula e falou que não gostava de preguiçosos como ele. Moroha finalmente deu uma boa olhada nela e notou que ela tinha uma semelhança impressionante com a garota do seu sonho e a chamou de Sarasha. Em resposta, ela o chamou de Fraga e pulou feliz sobre ele dizendo que ela sentiu falta dele, mas ele disse que ela estava enganada porque seu nome era Moroha e não Fraga. A garota insistiu que ele era seu irmão mais velho. Fraga porque ele a tinha chamado pelo seu antigo nome, Sarasha, mas ele disse que não conseguia se lembrar muito de sua vida passada e que o nome simplesmente surgiu em sua cabeça. Ela então sugeriu dar-lhe uma cabeçada novamente, mas um barulho chamou a atenção deles e viram uma menina deitada no chão. Moroha tentou ver se ela estava bem, mas ela abriu os olhos e o chamou de Tisora, então o beijou. Isso deixou a garota ruiva com ciúmes, e ela o separou. Ela chamou a garota de uma destruidora de lares, mas a garota simplesmente afirmou que o confundiu com outra pessoa, já que estava meio adormecida. A garota de cabelos vermelhos perguntou se ela tinha o hábito de beijar a pessoa errada toda vez que estava meio adormecida, mas a garota não pareceu se incomodar com o que ela disse. A garota de cabelos vermelhos reclamou que ela havia roubado sua chance de beijar o Moroha nesta vida. Quando Moroha tentou acalmar a situação, a ladra de beijos perguntou o que ele achava dos lábios dela, e Moroha ficou desconfortável, mas disse a ela que estava se comportando como uma garota fácil e barata, já que eles nem se conheciam. Irritada por terem a ignorado completamente, a garota ruiva disse que Moroha afirmava não se lembrar dela, mas ainda estava sendo um cafajeste e então saiu correndo chorando. Mais tarde, na sala de aula, a professora pediu aos alunos que se apresentassem e a garota ruiva levantou as mãos com entusiasmo. Ela se apresentou como Satsuki Hanjo e prometeu se esforçar para se tornar a segunda salvador mais forte da escola e fazer o melhor para ser uma boa líder para o restante dos alunos. Isso enfureceu a classe, pois estavam furiosos por ela achar que era a protagonista do show. Ela ficou surpresa e disse que só queria ser um bom exemplo para eles, já que claramente eram um bando de NPCs que não tinham habilidade para realizar grandes coisas sozinhos. Moroha concluiu que ela era maluca, então antes que a situação pudesse piorar, ele se levantou e pediu ao professor para fazer a chamada. O professor concordou e procedeu a chamar a primeira pessoa da lista, que era Shizuno Uroshibara, a garota que havia beijado Moroha, mas ela estava profundamente adormecida. A caminho da primeira aula, Satsuki se aproximou de Moroha, perguntando se ele gostaria de sair para um encontro depois da escola. Obviamente tentando evitar passar tempo com ela, ele diz que estava procurando um emprego de meio período, mas ela informa que a escola não permite. Logo chegam à arena e se reúnem ao redor do instrutor, que inicia a aula falando sobre os dois diferentes tipos de salvadores, o Shuragen, que usa artes de luz, e o Koroma, que usa artes das trevas. Ele informa que eles começariam o treinamento aprendendo a usar as artes da luz e mostrou um exemplo ao invocar seu prana, que cobre seu corpo com um traje. Os alunos ficaram maravilhados com isso e perguntaram o que era. Então ele explicou que havia manifestado seu prana, que era a fonte de poder das artes da luz. Ele lhes diz que, como cada um tinha memórias de sua vida passada, eles apenas tinham que instintivamente extrair seu prana de lá. Empolgados, todos tentaram, mas acabaram lutando até que Satsuki conseguiu com facilidade. Moroha estava tendo dificuldade em manifestar seu prana quando Satsuki se aproximou dele e perguntou animadamente se ele tinha a vista. Mas antes que ele pudesse responder, eles ouviram um grupo de alunos conversando. Um dos meninos disse que queria que um metafísico aparecesse e causasse transtornos para que pudessem ser enviados para encontrá-lo. Satsuki os confrontou dizendo que eram uma desgraça para os salvadores. Então Jen, um dos garotos, perguntou que direito ela tinha de falar com eles daquela maneira, e ela disse que se eles realmente tivessem cérebros funcionando, não teriam que fazer perguntas tão estúpidas. Eles eventualmente entraram em uma discussão com cada um, insultando o outro. Mas Jen de repente ficou irritado com algo que ela disse e manifestou seu prana. O professor tentou impedi-los de lutar, mas ele disse que seria apenas uma partida de treino entre dois alunos. Antes da partida começar, ele puxou a sua etiqueta e ela se transformou em um machado de 2 lâminas. Satsuki puxou a dela e se transformou em uma espada. Moroha ficou impressionado com isso, e Shizuno explicou que se você canalizasse prana nas etiquetas, elas se transformavam nas armas que tinham usado em sua vida passada. Impressionado com isso, ele olhava preocupado com Satsuki. Satsuki continuava atacando, mas Gen desviava facilmente e zombava dela por não conseguir acertá-lo.
Ela investiu contra ele e quando ele balançou o machado em sua direção, ela se desviou surpreendendo-o. Vendo a brecha, ela tentou atacá-lo novamente, mas de alguma forma ele a desarmou e a chamou de fraca enquanto ela tentava pegar sua espada. Usou seu machado para cortar suas costas. Felizmente, ele cortou apenas suas roupas, e enquanto ela se sentava se segurando envergonhada, ele riu e zombou dela. Mas Moroha veio e colocou sua jaqueta nela, cobrindo completamente suas costas expostas. A professora se aproximou deles e disse a Gen para parar com as provocações. Então Gen pediu desculpas, mas disse que Satsuki era uma fraca que não conseguia se defender. Depois de ouvir suas palavras, ela se levantou e saiu correndo do estádio. Em um café em algum lugar da cidade, Moroha tentou animar uma Satsuki deprimida, mas as palavras dele não tiveram efeito sobre ela, então ele ouviu enquanto ela falava sobre sua infância. Ela revela que como sua cidade sempre era atacada por metafísicos, ela se mudava muito, e por isso não sabia como fazer amigos. Mas porque tinha as memórias de Sarasha e via Fraga em seus sonhos, não se sentia realmente sozinha. O teste logo revelou que ela era uma salvadora, e isso a deixou feliz, porque ela sabia que teria a oportunidade de se reunir com Fraga. Ela admitiu que salvar o mundo e defender a justiça não importava tanto quanto provar a si mesma diante dele, mas foi humilhada após iniciar uma luta que perdeu. Ela implorou a ele que a repreendesse por seu erro, assim como havia feito no passado, mas Moroha não disse nada. Nesse momento, Shizuno, que eles nem tinham percebido que estava sentada ao lado de Satsuki, se ofereceu para fazer a repreensão. Uma Satsuki surpresa acusou Moroha de convidar. Mas ele imediatamente negou. Shizuno não parecia incomodada com o desabafo dela e continuou comendo suas batatas fritas felizmente. Mas quando Moroha se juntou a ela, Satsuki perdeu a calma e exigiu que ela saísse. Shizuno ignorou completamente e foi até Moroha, colocando o rosto dele em seus seios enormes. E depois perguntou se o comportamento dela era de uma mulher fácil, mas ele não conseguiu responder. Satsuki estava tão ciumenta que os chamou de vários nomes. Ela perguntou se Shizuno não tinha vergonha de usar seus seios grandes para seduzir um garoto inocente, mas Shizuno afirmou que uma loli menor de idade como ela não tinha o direito de falar com ela. Satsuki se recusou a recuar, então eventualmente Shizuno pediu desculpas e soltou Moroha. E imediatamente Satsuki o agarrou e colocou seu rosto no peito dela. Ela perguntou como ele se sentia e ele disse que era como se estivesse sendo arrastado por um leito de pequenas pedrinhas, o que a fez sair correndo chorando. Enquanto haviam ido embora, Moroha agradeceu a Shizuno por fazê-la se sentir melhor, e ela foi embora. Naquela noite, na arena da escola, Moroha enfrentou Gen, e exigiu que ele pedisse desculpas a Satsuki, mas ele desafiou-o para uma luta, e disse que só se desculparia se Moroha conseguisse acertá-lo uma vez. Enquanto Moroha escolhia uma arma, Gen manifestou seu prana, puxou seu machado e o atacou. Enquanto isso, Satsuki acabava de sair do banho quando Shizuno invadiu seu quarto e disse a ela que Moroha estava em problema, então ela imediatamente correu para fora sem roupas e se dirigiu ao estádio. De volta à arena, Moroha estava perdendo para Gen, que criou ilusões de si mesmo usando uma habilidade chamada Celeridade, e o atacou por trás. Moroha bloqueou com sua espada, mas foi lançado através do piso, e foi então que Shizuno e Satsuki chegaram ao estádio. Gen anotou e disse que terminaria o que havia começado com ela quando tivesse resolvido a situação com Moroha. Enfurecido com suas palavras, Moroha o atacou novamente, mas não adiantou, pois ele não era forte o suficiente. Enquanto assistiam à luta, Satsuki perdeu a esperança que Moroha venceria, mas Shizuno disse a ela que como ele estava lutando pela honra dela, ela lhe devia assistir até o fim. A espada de Moroha logo voou de suas mãos, então ele correu para pegá-la, mas Gen pisou em sua mão. Deitado impotente no chão, ele de repente se lembrou de sua vida passada, onde Sosha lhe disse que acreditava nele, porque ele era o guardião da espada sagrada, o espadachim supremo. No presente, Satsuki repetiu as mesmas palavras e disse que o beijaria se ele vencesse. E isso pareceu provocá-lo, e de repente ele se levantou e canalizou seu prana para a sua marca. Gen ficou surpreso com sua transformação repentina e tentou revidar, mas Moroha tinha ganhado vantagem. Ele fez uso de celeridade, o que também surpreendeu Gen, quem tinha usado 3 anos para dominar sua habilidade. Enfurecido que o fraco descartável, que tinha acabado de despertar seu prana, estava prestes a superá-lo, ele parou o machado de Gen com sua espada e ele rachou. Gen foi então nocauteado pela energia que Moroha liberou e sobrecarregado pela quantidade de prana que acabara de usar, Moroha perdeu a consciência. Mas antes que ele pudesse atingir o chão, Satsuki o pegou. Enquanto isso, o diretor que havia entrado durante a luta referiu-se a Moroha como o dragão antigo. Um Moroha adormecido foi acordado por um beijo, mas quando ele abriu os olhos, encontrou o rosto desconhecido de uma jovem loira, quem saiu de cima dele e foi ficar ao lado do diretor, que o informou que a garota havia usado a boca para enviar magia para o corpo dele para substituir o prana que ele perdeu. Quando ele perguntou se ela tinha sido a que o beijou, ela ficou vermelha como ketchup e se escondeu atrás do diretor. Um som chamou sua atenção para a cortina, e quando o diretor a abriu, ele viu Satsuki amordaçada e amarrada. Então, o diretor explicou que ela tinha tentado se aproveitar dele enquanto dormia. Então a colocou de castigo. Depois de sentar ao lado dele, ela lhe disse que o viu lutar e sabia que ele era um antigo dragão, mas a desmiolada estava sinceramente perplexa.
ela revelou que a filial japonesa da Ordem dos Cavaleiros Brancos se referia aos dragões antigos como o herói caído mais antigo. E indo mais além, explicou que todos os salvadores eram reencarnações de uma vida anterior, mas era possível que alguns salvadores tivessem renascido novamente e tivessem 2 vidas passadas. Moroha disse que mal conseguia se lembrar de sua vida como um guerreiro e não parecia feliz em ter que lembrar de outra vida. O diretor mencionou que ele havia usado uma arte sombria de nível 3 ao balançar sua espada, o que foi o que nocauteou Jin e ela então se levantou para sair, e a garotinha lhe disse que podia ver que seu charme lhe daria muitos problemas com mulheres, então ele deveria ter cuidado. Depois que eles saíram de trás da esquina, a menina observou a troca entre eles e sentiu pena de Moroha, quem já estava tendo problemas de relacionamento, embora estivesse muito solteiro. Outro dia na sala de aula, Satsuki pediu a Moroha para trocar números com ela e celebrou ao ganhar seu 3º contato, mas Shizuno, que estava atrás dela, a parabenizou por subir de nível de uma completa solitária para uma perdedora com apenas um amigo. Ela então pediu a Satsuki para trocar contatos com ela para que pudesse pelo menos se sentir importante. Mas Satsuki levou isso para coração e as 2 meninas começaram a brigar como um casal de velhos. Enquanto brigavam, um estudante veio procurar Moroha e Shizuno porque havia assistido a luta na arena. Quando notou Moroha olhando para o seu crachá, ele admitiu que era o irmão mais velho de Jin. Continuando, ele explicou que, como um Rank C, Moroha receberia um salário e um emprego automático na Ordem dos Cavaleiros Brancos após sua graduação. Mas se ele se tornasse um Rank C, ele tinha que se juntar aos Strikers, uma unidade de combate antimetafísica que ele liderava pessoalmente. Jin pediu para Moroha tomar seu tempo e considerar a oferta, mas Moroha estava mais interessado em saber quanto seria pago se aceitasse a oferta e, após ouvir o valor, não perdeu tempo em concordar. Shizuno apenas balançou a cabeça e disse a Jin que também começaria a vir para o treinamento. Como Moroha parecia confuso, Jin explicou que já tinha feito a proposta a ela antes e quando estava prestes a sair, Satsuki, que estava espionando a conversa deles, veio à frente e implorou para se juntar a eles também. No entanto, Jin afirmou que ela era uma fraca sem poderes e sem impacto, enquanto Shizuno comentou que ela só era capaz de ser derrotada pelo irmão dele. Jin se desculpou e Moroha percebeu que Satsuki estava prestes a chorar e tentou falar com ela, mas ela correu dizendo que estava bem e queria se certificar de ficar mais forte para poder lutar ao lado dele. Shizuno e Moroha participaram da sua primeira sessão de treinamento com os Strikers, e, enquanto os assistiam treinar, Shizuno disse a ele que eles eram conhecidos como a Geração de Ouro. Um nome que ganharam por terem derrotado mais metafísicos do que qualquer outra pessoa na filial do Japão. Ela também disse que quase todos eram de nível B ou superior, e Moroha se perguntou como lidaria com uma equipe tão poderosa. Enquanto caminhavam para casa após o treinamento, encontraram Satsuki que os aguardava. Ela os convidou para sair para comer, mas Shizuno recusou dizendo que estavam exaustos e precisavam descansar. Quando Moroha tentou protestar porque não queria perder a oportunidade de devorar comida barata, ela o interrompeu e disse que ele estava obrigado a aparecer para o treino bem descansado. Satsuki se desculpou por ser impulsiva e os convidou para saírem em um dos seus dias livres antes de ir embora. Depois, após ela sair, Moroha repreendeu Shizuno pelo seu comportamento com Satsuki e então saiu. Uma manhã, Satsuki ligou para Shizuno e perguntou se ela gostaria de sair, mas uma sonolenta Shizuno disse que não estava interessada. Então Satsuki lembrou-a de que ela havia concordado em sair no seu dia livre, então não podia recusar. Elas se encontraram no shopping onde Satsuki pediu para Shizuno ajudá-la a escolher um presente para o irmão. Elas passaram o dia inteiro procurando o presente perfeito. Presente, mas não conseguiram decidir o que comprar. Decidiram descansar em um banco e Shizuno disse que comer açúcar era bom após um dia tão longo, insinuando que queria que Satsuki comprasse um pouco para ela. Depois de comprá-los, Satsuki viu 2 crianças que a lembraram de sua vida passada com Fraga. De repente, houve uma rachadura no chão e de uma fonte próxima surgiu um grande metafísico que se parecia com uma cobra. Satsuki observou enquanto ele se movia e percebeu que Shizuno estava congelada de choque. Não muito longe dela estava uma das crianças que ela tinha visto. Mais cedo, mas estava com muito medo de se mover. Ela se sentia impotente, mas não querendo parecer um fracasso na frente do irmão, colocou seus medos de lado e manifestou seu prana. Movendo-se rapidamente, ela chamou a atenção de Shizuno para a criança e pediu-lhe que o ajudasse a ir para um lugar seguro enquanto ela desafiava a criatura. Mas Shizuno disse para ela não ir sozinha, pois era perigoso. Então Satsuki assegurou que apenas iria distraí-la tempo suficiente para que as pessoas deixassem a área em segurança. Ela chamou a atenção da criatura e a atacou de frente, conseguindo feri-lo um pouco enquanto Shizuno cantava um feitiço e o usava para atacá-lo também, antes de informar Satsuki que ela já tinha contatado Moroha e os Strikers. Satsuki sugeriu que ela fosse embora com os outros compradores, mas Shizuno lembrou-a de que já foi a feiticeira do submundo, então ela não ia a lugar nenhum. Elas conseguiram atrair a criatura para o shopping vazio, mas enquanto a atacavam, outro surgiu do chão e foi quando eles perceberam que era um de várias cabeças. Uma das cabeças dá seu prana para resistir ao processo de petrificação. Ainda incapaz de se mover, a unidade de combate da escola estava tentando avaliar a situação quando Moroha entrou, exigindo saber como estava a situação. Jin informou que a situação era crítica, e que nunca tinham visto um metafísico com tantas cabeças antes. Moroha diz a eles que precisam ajudar Shizuno e Satsuki, mas Jin admite que eles não eram fortes o suficiente para enfrentar a criatura e que ele não podia correr o risco.
Suas palavras fizeram Moroha lembrar de como seus pais morreram. Então ele revelou cabeças, enrolou a língua em volta dela e tentou engoli-la. Mas antes que pudesse, Moroha fez uma entrada dramática, cortando facilmente a língua. Raiva. Ele atacou a criatura e quando parecia que ele iria perder, Shizuno acordou e disse que ele tinha outro poder. Naquele momento, Moroha teve um flashback de sua vida anterior e disse que nunca perdoa aqueles que lhe tiram algo. Enquanto ele entoava o feitiço, foi engolido por uma das cabeças, mas quando o feitiço foi concluído, ele a liberou dentro da boca da criatura e ela explodiu. Moroha emergiu segurando um orbe brilhante. Quando Satsuki perguntou o que era, Shizuno disse que era um nível 5 Gehenna. Moroha o fundiu com sua espada e desferiu o golpe final, derrotando a criatura, fazendo com que as garotas se movessem livremente novamente, enquanto o observavam descer, flutuando com admiração. No dia seguinte, no terraço, Satsuki ficou chocada quando Jin pediu que ela se juntasse à reserva dos Strikers, porque ele estava impressionado com as habilidades que ela havia mostrado ao enfrentar o Metaphysical. Ele disse a Moroha que não se arrependeu da decisão de não enviar a equipe para o shopping, mas também admitiu que Moroha não tinha tomado a decisão errada. Quando ele saiu, Satsuki estava tão feliz que não respondeu às provocações de Shizuno, pois estava muito animada. Moroha aproveitou a oportunidade para perguntar a Shizuno se eles tinham estado juntos em sua outra vida passada, mas ela disse que poderiam falar sobre isso outro dia e foi embora. Em um pequeno café na cidade, Moroha e as meninas se perguntaram por que o diretor disse a todos que os três tinham derrotado o Metafísico quando foi apenas Moroha. Quem o fez? Moroha disse que eles também ajudaram a derrubá-lo, mas Satsuki argumentou que foi principalmente ele. Shizuno concordou, dizendo que as únicas outras pessoas que poderiam ter derrotado o Metafísico facilmente eram os 6 cabeças, os principais salvadores na Ordem das Noites Brancas que eram todos de grau. Um homem de cabelos loiros entrou no café enquanto conversavam e tentou pedir uma bebida em inglês. Satsuki percebeu que a garçonete estava tendo dificuldade em entendê-lo, então foi ajudar. Ela perguntou ao homem o que ele queria em inglês, mas quando ele respondeu a ela em japonês, isso a fez sentir-se idiota por cair nas suas artimanhas e chamou-o de snob exigente. Antes que ela pudesse atacar ele, Moroha segurou e pediu desculpas pelo comportamento dela, enquanto Shizuno supôs que ele era britânico. Então ele a chamou de esperta por perceber isso de imediato. Para fazê-lo pagar, Satsuki fez o pedido pessoalmente. Quando ele viu a bebida, ficou impressionado, mas imediatamente cuspiu porque estava picante. Ele a chamou de abominação e insulto ao chá, dizendo que era uma declaração de guerra a este país. Moroha ofereceu-se para pegar uma toalha para limpar o derramamento então na balcão. O homem perguntou se ele já tinha provado a desculpa ruim de chá antes, mas quando ele se virou para responder, ele percebeu que o homem não estava mais em pé ao lado de sua mesa. Moroha notou que as coisas tinham desacelerado e se perguntou se o tempo tinha parou, mas percebeu que o homem estava apenas se movendo rápido demais, e antes que ele pudesse reagir, o homem se colocou na sua frente e desferiu um soco, mas parou a centímetros do seu rosto. O efeito do soco foi uma forte brisa que soprou por toda a loja, mas Moroha nem sequer piscou, o que fez o homem perguntar se ele não havia se movido porque não podia ou porque não queria. Mas Moroha apenas disse que se ele estivesse planejando matá-lo, já estaria morto. O homem ficou tão decepcionado que pagou a conta e foi embora. Satsuki ficou se perguntando o que tinha acontecido e perguntou quem ele era. Então Shizuno revelou que ele era Sir Edward Lampard, membro dos 6 chefes e chefe da sede britânica. Enquanto trocava de roupa no vestiário, Satsuki disse a Shizuno que o boato que circulava era que Sir Edward tinha vindo para fazer uma inspeção completa da academia deles. Shizuno disse que provavelmente era um estratagema para observar Moroha porque todos tinham ouvido falar dele, e todos os países queriam pôr as mãos no herói caído mais antigo. Satsuki elogiou as habilidades de Moroha, e se gabou de como todos, incluindo o arrogante Sir Edward, respeitariam Moroha quando ele se tornasse um Rank S. Mas Shizuno não compartilhava as mesmas opiniões dela, porque embora os Rank S fossem poderosos, eles não tinham liberdade, e estavam sempre em perigo constante. No entanto, tudo o que Satsuki ouviu dela foi que ela não poderia mais sair com Moroha, então ela começou a reclamar, e isso fez Shizuno se perguntar como seria viver vida como a simplória e cabeçuda Satsuki. As meninas logo se encontraram com Moroha e juntos se dirigiram para a arena. Elas foram paradas pela garota loira que havia beijado Moroha na clínica, e ela se apresentou como Maya Shinma. Satsuki perguntou o que ela estava fazendo na academia, já que era jovem demais para participar das aulas deles, e ela explicou que não podia frequentar a escola primária como outras crianças porque ela havia despertado como uma salvadora muito cedo. Então, em vez disso, ela passava seu tempo na academia com sua irmã Mari, que eles conheciam como a diretora. Moroha percebeu que Shizuno conhecia Maya, e ela disse que era porque o irmão dela era o presidente do conselho da academia. Na arena, o instrutor anunciou que eles teriam uma aula combinada entre o primeiro e o segundo anos. Ele pediu um voluntário para demonstrar a lição, e um aluno do segundo ano muito confiante, quem se apresentou como Kami, avançou e desafiou Moroha, porque aparentemente ele tinha tirado os holofotes dele e ele precisava melhorar sua credibilidade nas ruas vencendo-o. Das arquibancadas, Maya torceu por Moroha, enquanto o irmão de Shizuno tentava convencer Sir Edward a assistir à partida e testemunhar a força do dragão antigo.
em primeira mão. A partida começou e Kami imediatamente usou um feitiço de nível 2, chamado Blase contra Moroha, que facilmente o bloqueou usando resistência mágica, o que deixou Kami irritado. Moroha então usou um feitiço incinerante de nível 3 para afastá-lo, deixando-o bem quentinho. Após sair da arena, Moroha foi ver a diretora, mas encontrou Maya no escritório. Então ele decidiu esperar por ela. Enquanto aguardava, Maya se ofereceu para contar tudo o que sabia sobre Shizuno e seu irmão, já que esse era o motivo de ele ter vindo ver a irmã dela. Ela disse a ele que o avô de Shizuno foi quem financiou a academia, e que seu irmão também era um executivo na filial do Japão, mas porque ele queria ganhar mais influência, planejou fazer de Shizuno uma executiva também, e por isso a treinou para ser uma Kuroma e a recomendou para os Strikers. Tudo isso fez Moroha acreditar que ele estava apenas usando sua irmã como uma ferramenta para conseguir tudo o que queria. Mais tarde naquele dia, Moroha estava tirando uma soneca do lado de fora, quando Shizuno foi se sentar ao lado dele, Quando acordou, percebeu que estava sonhando com sua outra vida passada. Ele não percebeu que estava apalpando Shizuno até que ela fez um som, e ele pulou para trás como se suas mãos estivessem em carvão quente. Ele perguntou o que ela estava fazendo ali, e sem vergonha, ela disse que estava tendo seus planos examinados por ele. Depois ele se desculpou por seu comportamento vergonhoso. Ele perguntou se ela era a feiticeira do mundo inferior, mas ela negou. Então ele continuou olhando para ela, o que a fez dizer para ele ir em frente e beijá-la, mas ele disse para ela tirar essas ideias da cabeça. Em outro lugar, Sir Edward estava sentado em seu carro, conversando com seu assistente sobre o poder de Moroha. Eles não acreditavam no relatório do diretor sobre quem derrotou o metafísico de múltiplas cabeças, e Sir Edward afirmou que precisaria de mais tempo para avaliar Moroha e saber do que ele era capaz. Mais tarde, o irmão de Shizuno convidou Moroha para jantar na casa deles. Durante o jantar, Tadanori perguntou a Moroha se ele sabia os requisitos para se tornar um candidato à classe S, e ele disse não. Então Shizuno explicou que era preciso derrotar um metafísico sozinho. Tadanori apontou que Moroha já tinha feito isso, mas ele disse que tinha recebido a ajuda de Shizuno e Satsuki. Ainda tentando fazer Moroha entender seu ponto de vista, ele lhe disse que uma pequena mentira poderia torná-lo o número 2 da filial do Japão, e tudo o que tinha que fazer era admitir que tinha derrotado o metafísico sozinho e ele se tornaria um rank S. Shizuno argumentou que fazer isso custaria a liberdade de Moroha, mas seu irmão a interrompeu, dizendo que era uma decisão da família deles. No quarto dela, ela se desculpou pelo comportamento do irmão, e quando ele olhou ao redor do quarto, ele percebeu que parecia solitário, então ela explicou que tudo havia sido escolhido por sua família, então ela não tinha nenhum efeito pessoal lá. Enquanto conversavam, ela lembrou-se de sua vida passada e ficou um pouco emocionada, mas antes que ele pudesse perguntar o que havia de errado, ela disse que precisava de um pouco de ar, então ele a acompanhou até a varanda. No caminho de casa, ele notou que o carro estava sendo seguido e pediu ao motorista para encostar porque queria andar. Quando entrou no parque, chamou a pessoa que o seguia e prometeu não machucá-la se saísse silenciosamente. Em vez de responder, a pessoa canalizou prana para sua etiqueta e atacou. Ele fez o mesmo e contra-atacou, mas durante a luta percebeu que sua atacante era uma mulher. Ela se fortaleceu e o atacou novamente, mas uma lembrança surgiu em sua mente e ele bloqueou o ataque dela com algum tipo de feitiço de vento que a empurrou. De volta, fazendo-a desistir e fugir. Pelo telefone, Sir Edward disse a Tadanori que ele tinha testado a habilidade de Moroha. Força, e ele tinha ficado desapontado, então não iria apoiá-lo para o Rank S, porque não estava pronto para se tornar um. Moroha tinha acabado de chegar ao dormitório após a escola e encontrou Maya em seu quarto, apenas para descobrir que ela era sua nova colega de quarto. Ele imediatamente mandou ela sair, mas ela assegurou que sua irmã tinha sido quem aprovou sua mudança, e enquanto dormiam, Moroha orou para que não fosse acusado de ser um pedófilo. Na manhã seguinte, Tadanori disse a Shizuno que ela iria estudar no exterior. Shizuno não gostou da ideia, mas ele disse que a sede britânica precisava de um Kuroma e, como ela ajudou a derrotar o Metaphysical, seria uma ótima adição à equipe. Isso a irritou, e ela se levantou imediatamente dizendo que não iria, mas ele disse que essa era a decisão da família. A caminho da escola, ela se encontrou com Moroha, Satsuki e Maya. Satsuki disse a ela que o diretor havia transferido Maya para o quarto de Moroha. Mas ele disse que não fazia ideia do que estava realmente acontecendo. Satsuki correu para a sala de aula e foi encontrar Moroha. Ela afirmou que havia falado com o diretor sobre se tornar sua colega de quarto, mas foi recusada. Ela revelou que não teria problema se ele estivesse atraindo com outra mulher, mas tinha um problema com ele tentando substituí-la como sua irmãzinha. Quando notou a mesa vazia de Shizuno, perguntou a ele se a tinha visto. Mas antes que ele pudesse responder, Maya entrou correndo e anunciou que havia um problema. Na casa de Shizuno, ela estava almoçando com Sir Edward e seu irmão, que estava dizendo a Sir Edward que estava feliz que sua irmã ficaria sob seus cuidados quando o mordomo informou que Shizuno tinha uma ligação da escola. Quando ela foi atender a ligação, ela descobriu que não era o diretor, mas Moroha, que perguntou por que ela não estava na escola. Ela mentiu e disse que estava doente. Mas ele disse a ela que, se não dissesse a verdade, ele iria à casa dela. Ela então revelou que estava indo para o Reino Unido para estudar. Ele perguntou se foi escolha dela ir para lá, e quando ela não respondeu, disse a ela para parar de ouvir seu irmão estúpido. Mas ela disse que tinha que fazê-lo porque estava vinculada ao nome da família. Antes de desligar, ela disse que ficaria bem, e pediu para ele não se preocupar. Conforme a refeição avançava, o mordomo veio e informou seu irmão que alguém estava na porta, mas ele pediu para deixá-lo. Pouco antes de sair da sala, Moroha entrou pela janela. Então Tadanori ameaçou prendê-lo por invasão. Eles
ignorou e caminhou até Sir Edward e admitiu que era ele quem tinha que destruir o metafísico. E isso fez Shizuno chamá-lo de tolo por jogar fora sua liberdade. Ele afirmou que não se importava com isso. E mesmo que ele não se lembrasse de sua outra vida, ela ainda era importante para ele. Quando ele perguntou o que ela realmente queria, ela admitiu que queria passar a vida com ele. Enfurecido, o irmão dela tentou impedir Moroha, mas ele pulou pela janela com ela nos braços e entrou em um carro que o aguardava. Tadanori então pediu a Sir Edward para detê-los, mas ele disse que seria uma questão diplomática se ele interviesse. Então Tadanori conseguiu convencê-lo, implorando que ajudasse. No caminho, o carro foi atacado e Moroha mal conseguiu impedir que saíssem da estrada. Sir Edward e sua assistente, Angela, desceram e exigiram que devolvessem Shizuno, mas Moroha recusou. Sir Edward então disse que se ele tivesse realmente derrotado o metafísico, não haveria razão para levar Shizuno a bordo. Mas infelizmente, eles não tinham nenhuma prova. Moroha perguntou se derrotá-lo seria prova suficiente e Sir Edward aceitou o desafio com prazer. Logo começaram a lutar, mas Moroha estava apanhando terrivelmente. Quando ele tentou usar um feitiço, Sir Edward disse para ele desistir e acabou quebrando a espada de Moroha enquanto zombava dele por perder. Nesse momento, Maya, que o seguiu na floresta, criou uma barreira e Moroha agradeceu a ela porque finalmente podia lutar sem se preocupar com nada. Ele manifestou seu prana e começou a conjurar novamente, enquanto Edward se perguntava por que ele estava repetindo o mesmo processo inútil que o fez ser derrotado. Antes que ele pudesse atacá-lo, Moroha passou por ele rapidamente, surpreendendo-o e o pegando de surpresa. Ele não conseguiu bloquear o próximo ataque de Moroha e sua espada quebrou no processo. Bem, antes que Moroha pudesse dar o golpe final, ele notou outro amuleto ao redor do pescoço de Sir Edward, no qual ele imediatamente canalizou prana e vestiu uma armadura completa. Sir Edward aplaudiu Moroha por ser forte o suficiente para forçá-lo a usar essa armadura e então o atacou. Isso lhe deu vantagem, e ele conseguiu fazer Moroha recuar. Encurralado e prestes a perder, outra memória invade a mente de Moroha, e ele se lembra de um novo encantamento. Quando ele começou a recitá-lo, as garotas que estavam lutando contra Angela pararam e observaram. Angela logo percebeu que ele estava prestes a usar uma arte obscura de nível 8. Shizuno, que sabia o que estava acontecendo, sorriu e disse que ele estava recitando uma maldição que mudaria tudo. Isso deixou Sir Edward feliz, e quando Moroha lançou o feitiço, congelou tudo com o que entrou em contato e antes de chegar a Sir Edward, ele proclamou Moroha como o número 7 da sorte, o mais novo membro dos 6 cabeças. Após o duelo, eles foram para a casa do diretor e, enquanto falavam, a campainha tocou. Era Sir. Edward e ele vieram ver Shizuno e Moroha. Ele aceitou sua derrota e permitiu que Shizuno ficasse no Japão. Ele então disse a Moroha que estava curioso porque ele não se moveu durante o encontro no café, então Moroha explicou que poderia dizer que ele não tinha a intenção de matá-lo por causa da aparência do seu prana. Sir Edward ficou impressionado e anunciou que tinha oficialmente apoiado a promoção de Moroha para a classe S. Um mês após o duelo entre Sir Edward e Moroha, a escola entrou em férias de verão enquanto os Strikers foram para um acampamento de treinamento de verão. No dia em que partiram, foram transportados pelo diretor que usou um feitiço de teletransporte que Maya explicou que só poderia ser usado uma vez por dia. Na praia, os alunos brincavam entre si, e Satsuki teve um acidente que a deixou andando sem a parte de cima e sem vergonha. Isso fez com que Shizuno elogiasse por estar um passo à frente dela, em seu jogo interminável de quem consegue a atenção de Moroha. Eles foram juntados por outros estudantes, incluindo Maya, antes que Kanazaki decidisse que era um bom momento para perturbar Moroha. Antes que ela pudesse continuar seus ataques menos sutis no traseiro de Moroha, Gin chamou a atenção deles. Ele informou que o treinamento seria um esforço individual, afirmando que eles tinham que escolher um desafio que deveriam alcançar até o final do acampamento de treinamento antes de deixá-los por conta própria. Satsuki imediatamente anunciou que seu próprio objetivo era se tornar mais rápida que Momo, mas uma surpresa Momo, de forma desajeitada, pediu que ela escolhesse outra coisa, e Satsuki a provocou, dizendo que ela estava apenas com medo de seu potencial promissor. Futuro enquanto sutilmente destacava suas tramas quase inexistentes. Momo então revelou que não queria que ela falhasse em outra coisa na vida, já que ela já tinha falhado no departamento de melões. Quando ela finalmente concordou com corrida, Satsuki continuou comendo poeira. Das laterais, Moroha desejou-lhe sorte, mas Shizuno e Maya disseram que ela nunca iria vencer porque Momo estava muito acima de seu nível, de Moroha. O telefone tocou, então ele atendeu e descobriu que era Sir Edward na linha. Ele reclamou de ter que trabalhar enquanto Muro aproveitava seu tempo na praia com tantas mulheres bonitas. Muro perguntou há quanto tempo ele estava stalkeando seu Instagram, já que isso era a única maneira de saber o que estava acontecendo com ele. No entanto, ele afirmou que o diretor lhe disse quando ele ligou para ela para fazer arranjos para uma reunião de 6 cabeças em sua homenagem, e isso surpreendeu Moroha. Sir Edward ofereceu-se para compartilhar todos os detalhes com ele, mas Moroha disse a ele que não estava interessado e desligou. Imediatamente ele ligou de volta, reclamando como uma namorada carente de atenção. Depois de falar com Sir Edward, Moroha contou às garotas e a alguns outros estudantes que ele estava sendo apoiado como Rank S, mas o terror russo era contra isso. Maya explicou que era perigoso ir contra o terror russo.
porque tinha ouvido da irmã que ela era uma pessoa assustadora e isso a fez se culpar por ser a razão pela qual o verdadeiro poder de Moroha foi exposto. Uma noite, Moroha e Satsuki desceram para o praia, e lá, Satsuki implorou para que ele a ajudasse a treinar para que pudesse ficar mais rápida que Momo, mas Moroha sugeriu que ela escolhesse outro desafio. Ela argumentou que queria fazer isso para que pudesse ser útil e não ser a irmãzinha que sempre atrapalhava, como em sua vida passada. Moroha tentou acalmá-la, e quando ela o abraçou, ele teve um flashback de sua vida anterior e disse a ela que se lembrava um pouco de sua vida como Fraga. Ele revelou que se lembrava de sempre sair para ir à batalha, enquanto ela sempre ficava para trás. Satsuki explicou que era porque ela atrapalharia, mas ele a informou que era, na verdade, para protegê-la dos problemas que vinham ao ir para a guerra. Ele então explicou que era pelo mesmo motivo que ele não queria que ela desafiasse a Momo. Admitiu que a tinha desafiado por razões egoístas. Como Momo era a única que conseguia igualar sua velocidade, elas sempre eram emparelhadas juntas durante o treinamento, e ela não gostou disso. Então, que melhor maneira de estar mais próxima dele do que se tornar sua parceira de treino ao vencer Momo? Comovido por sua honestidade e vulnerabilidade, ele concordou em ajudá-la. Os alunos fizeram um churrasco e todos elogiaram as habilidades de Satsuki na grelha. Momo perguntou se ela tinha praticado suas habilidades culinárias e ela disse que sempre quis cozinhar para o irmão, então dedicou tempo para aprender a cozinhar. Longe do ruído, Moroha estava com um estudante masculino que o parabenizou por ser considerado para o Rank S. Quando Kami se aproximou deles dizendo que ouviu que a promoção de Moroha para Rank S não iria funcionar e ofereceu deixá-lo se tornar seu subordinado para poder aprender com ele, porque era assim que as coisas deviam ser. Kanazaki simplesmente disse a Moroha para ignorar o idiota porque no ano, ele não estava nem perto de metade do que Moroha era. Mais tarde naquela noite, Satsuki treinou correndo sobre a água sob a supervisão de Moroha. Antes de saírem, ela disse que sentiu uma presença estranha vindo da direção do mar, mas Moroha afirmou que provavelmente era o tempo frio que a fez sentir assim. 2 dias antes do fim do acampamento de treinamento, eles desceram até a praia para assistir aos fogos de artifício. Maya disse que gostava de fogos de artifício porque sua irmã os usava para acalmar, sempre que ela se sentia assustada após despertar como salvadora. Os estudantes brincaram e Satsuki incendiou o traseiro de Kami. Quando ele finalmente apagou o fogo, pediu a Moroha para ir buscar mais fogos de artifício. No caminho, ele encontrou Shizuno, e ela perguntou se poderia ir com ele. Juntos, eles se sentaram na calçada, e ele pediu desculpas por não ter dado atenção suficiente a ela, e disse que adoraria trazer seu tio e tia com ele na próxima vez. Shizuno prometeu que viria junto com ele, e ele surtou quando ela sugeriu que ele a apresentasse como sua namorada. Quando os 6 chefes se reuniram para discutir a promoção de Moroha para o posto S, os chefes das sedes da Rússia e da França votaram contra. O chefe chinês não deu a mínima, enquanto o chefe dos Estados Unidos afirmou que não tinham nada para medir seu poder. O chefe japonês explicou que Moroha havia derrotado sozinho um metafísico com 9 chefes, mas o chefe francês pediu provas. Quando Sir Edward tentou assegurá-los de que poderia provar que Moroha merecia a promoção, Ando, o chefe da sede do Japão, de repente agarrou o peito com dor e disse que uma metafísica havia aparecido bem antes dos alarmes nas salas dispararem. No campo de treinamento, os atacantes assistiram à transmissão ao vivo da metafísica que havia aparecido. Eles ficaram espantados com seu tamanho, e Jin disse que as 6 cabeças a tinham declarado de classe fortaleza. Ele calculou que com sua velocidade, ela chegaria à ilha em 1 hora, mas eles não tinham permissão para enfrentá-la. Com o chefe da filial do Japão longe, eles não podiam arriscar lutar contra algo com que não estavam familiarizados. Ele ordenou que voltassem para seus quartos, arrumassem seus pertences e se preparassem para partir junto com os ilhéus que já estavam evacuando. Kami foi o primeiro a sair após inventar uma desculpa sobre dor de estômago e verificar com o médico. Enquanto Satsuki estava hesitante, Moroha disse-lhe apenas para fazer o que lhes foi dito. Enquanto isso, no quartel-general britânico, o terror russo disse a Ando para não voltar ao Japão. O chefe americano revelou que eles não poderiam derrotar o metafísico sem a ajuda dos 6 chefes, então a sugestão dela não fazia sentido. Ela lembrou-lhes que o chamado Rank S estava no Japão, e portanto deveria ser ele a lidar com isso, provar a sua capacidade. O chefe francês concordou com ela e usou um feitiço para colocar Ando para dormir, garantindo que ele não sairia. Nesse momento, Sir Edward só podia esperar que Moroha fosse capaz de lidar com a situação. Na ilha, os últimos habitantes estavam embarcando nos navios de evacuação, mas Moroha, Satsuki, Shizuno e Maya ficaram para trás. Quando achavam que eram os últimos, Jin se juntou a eles. Enquanto tentavam elaborar um plano, foram interrompidos pelo resto dos jogadores, que alegaram ter perdido o barco e decidiram ajudar. Eles elaboraram um plano de ataque e atraíram-no até o local onde pretendiam atacá-lo usando o som de sirenes. Quando se aproximou do porto, ele para de se mover, e eles pensaram que o plano falharia, até verem fogos de artifício disparando em sua direção. Acontece que Kami usou o som dos fogos de artifício para atraí-lo para a terra e colocá-lo na posição, permitindo que os outros começassem a atacá-lo. Os Kuromas lançaram feitiços que usaram para destruir suas pernas,
E quando o metafísico liberou alguns insetos de aparência feia como uma espécie de mecanismo de defesa, os Shiroganes os combateram. Jin atacou a criatura pelo flanco esquerdo e conseguiu destruir sua perna, após o que chamou Moroha, que primeiro tocou música através de alto-falantes e chamou a atenção da criatura para ele. Moroha avançou em alta velocidade e, usando o feitiço Dina Negra que tinha usado contra o multicabeça, Cobra, ele cortou o braço dela. Ele pousou no chão em frente a ela, e quando tentou esmagá-lo com o outro braço, ele mal conseguiu bloquear. Do outro lado da ilha, o Kuromas continuava lançando feitiços na criatura enquanto o Shirogane continuava lutando contra os insetos menores. Enquanto isso, Kanazaki aproveitava a oportunidade para desabafar sua raiva e frustração por não conseguir fazer de Moroha dela durante o treinamento, mesmo que tenha tentado levá-lo para a cama várias vezes. Jin tinha acabado de cortar uma das patas traseiras quando Momo veio relatar como os atacantes estavam se saindo. Antes que pudessem partir para permitir que Moroha terminasse, fora, a criatura riu de uma maneira muito perturbadora e mais rostos apareceram em suas costas. Percebendo que era multi-headed, Jin ordenou uma retirada imediata. A criatura de repente lançou um ataque sônico extremamente poderoso, que derrubou a maioria dos atacantes porque seus feitiços de proteção eram inúteis contra ele. Moroha foi o único que conseguiu aguentar o ataque, e com a maioria deles feridos não havia ninguém para lutar contra os insetos. Então Satsuki pediu aos que ainda podiam se mover para levar os feridos para um lugar seguro, e avançou contra os insetos com toda a força, liberando mais de seu prana. Momo correu para Moroha e contou-lhe o que estava acontecendo. Então ele disse para ela voltar para os outros para que ele pudesse acabar com a criatura de alguma forma. Enquanto se perguntava como poderia derrotar a criatura, ele de repente teve vislumbres de sua outra vida anterior, e de repente se lembrou de um feitiço. Ele começou a correr em sua de volta, esculpindo o símbolo que precisava para ativar o feitiço. Momo voltou para ajudá-lo a afastar os insetos para que ele pudesse se concentrar. E enquanto corria, ele chamou Satsuki e disse que ela se escondesse. Ao ouvir suas palavras, ela desmaiou e Momo correu para ajudá-la. Com todos protegidos pela barreira que Maya criou, ele ativou o feitiço que fez a criatura explodir. De volta à sede britânica, Endo acordou quando a besta explodiu e elogiou os esforços de Moroha. O terror russo e o chefe francês não ficaram contentes com isso, mas o chefe americano afirmou que ele tinha conquistado sua posição como classe S sem dúvida. Para agradar todos, Sir Edward sugeriu que ainda o tratassem como um estudante e o colocassem em observação até que ele se formasse. Enquanto isso, Maya ajudou a curar as feridas dos Strikers enquanto Moroha e Satsuki estavam sentados perto do mar. Moroha mencionou que estava cansado e ela puxou sua cabeça para deitá-la em seu colo. Shizuno juntou-se a eles e afirmou que tinha travesseiros melhores, e as meninas começaram a discutir. Moroha, que estava preso entre elas, reclamou que se sentia desconfortável, o que fez Shizuno apontar que ele precisava de algo mais do que madeira se quisesse descansar bem, e o puxou para o peito dela. Elas começaram a puxá-lo para frente e para trás, até que Maya e alguns outros estudantes se aproximaram deles. Eles elogiaram Maya por ajudar a curar deles, e Rami perguntou se eles tinham visto sua exibição incrível mais cedo. Moroha perguntou onde ele tinha estado, e Kanzaki explicou que ele desmaiou e perdeu toda a batalha. Ela então puxou Moroha para seu peito, declarando que seria seu novo travesseiro, mas Jin a puxou para longe, e a repreendeu enquanto todos riam. Dias depois, Moroha encontrou-se com uma garota de cabelo prateado após encontrar uma carta em seu armário pedindo para se encontrar atrás do ginásio. Ele reconheceu a garota como uma nova aluna de intercâmbio russa, e perguntou se ela havia enviado a carta para atraí-lo para um armadilha, mas ela afirmou que não era uma armadilha e que queria confessar seu amor por ele. Ele achou que estava ouvindo coisas quando ela pediu para ele se tornar seu namorado. Moroha disse para ela desacelerar porque ele não era um simplório qualquer que dizia sim a qualquer mulher que o quisesse. A rejeição só a fez parecer mais desesperada, e porque ele era tão cavalheiro, ele disse que eles poderiam ser amigos. Mais tarde, na sala de aula, a mesma garota foi apresentada à turma como Alina Arshabina. Satsuki perguntou por que ela não usava o nome do pai como todos os russos faziam, e Alina explicou que não tinha pais. Shizuno foi a próxima a questioná-la e não perdeu tempo em perguntar se Alina tinha segundas intenções ao entrar na escola deles. Indiferente à sua grosseria e comportamento frio, Alina disse que seu único motivo era se tornar a mulher de Moroha, e que já havia confessado seu amor por ele. Isso fez Satsuki se levantar de seu assento e correr em direção a Alina, enquanto anunciava que ninguém podia se aproximar de seu irmão sem sua permissão. Quando Alina a chamou de fofa, Satsuki esqueceu sua raiva por um momento até que Shizuno tossiu, o que a fez revelar que suas lisonjas não funcionariam com ela. Alina então implorou para deixá-la namorar Moroha, mas Shizuno interveio e exigiu saber o que Alina amava em Moroha. Então ela disse que se apaixonou à primeira vista. No entanto, Satsuki afirmou que ela provavelmente roubou essa fala clichê de uma comédia romântica ruim. Enquanto isso, os alunos do sexo masculino estavam elogiando Moroha, que agora se tornou um imã de garotas graças ao seu ressurreição poderosa. Mas Moroha parecia querer que a Terra o engolisse. Naquela noite na arena, 2 membros da equipe Strikers estavam duelando enquanto o resto assistia de longe. A Striker feminina, Sophie, tentou se esquivar, mas Taki, o Striker masculino, puxou-a de volta ao chão. Ele tentou atacar enquanto ela estava sentada no chão, mas ela usou suas técnicas para repelir o ataque. Embora Satsuki estivesse surpreso, Moroha explicou que ela na verdade usou seu adamante para endurecer a pele. Enquanto Satsuki e Kamei discutiam sobre quem venceria, Momo aproximou-se timidamente de Moroha e perguntou se era verdade que ele e Alina estavam namorando. Ele negou e perguntou como ela tinha ouvido, e Maya afirmou que era tudo de que se falava. A diretora achou isso engraçado, e afirmou que os jovens sempre encontram o amor facilmente.
enquanto pedia a todos que fossem amigos de Alina. Ia fazer sentir-se bem-vinda? Satsuki chamou a atenção deles de volta para o duelo, onde Taki tinha montado uma armadilha usando uma arte da luz antiga. Sophie ficou impressionada e aumentou seu prana enquanto caminhava pelas linhas, mas Taki ficou vermelho ao observá-la e tentou não olhar para ela. Sophie zombou dele, pensando que ele estava chateado porque a armadilha não... Mas ele disse para ela olhar para baixo, e foi quando a garota desatenta percebeu que a linha afiada havia cortado suas roupas em pedaços. Envergonhada, ela usou toda a sua força para dar um tapa em Taki e o mandou voando pela arena. Com o treinamento terminado, eles foram para casa e encontraram Alina, que pediu a Moroha para sair com ela, mas Satsuki protestou e disse que a única maneira dele ir seria se ela e Shizuno também fossem. No entanto, Shizuno recusou, dizendo que tinha outros compromissos a cumprir. No dia seguinte, Moroha estava esperando por Satsuki Alina, que estavam ambas atrasadas. Alina logo chegou vestida de gato e tentou agir toda fofa e inocente. Ele disse a ela que estava ridícula e ela ficou tão envergonhada que queria morrer. Quando Moroha tentou animar o clima, Satsuki ligou para dizer a ele que não poderia ir porque estava ajudando Sophie em uma cozinha comunitária. Alina acabou tirando a roupa embaraçosa e eles começaram um encontro. Primeiro, ele a levou para comer e enquanto eles... Até que ela revelou que a filial russa treinava salvadores como o exército e os colocava em combate cedo. Ela perguntou se ele também achava que ela havia mudado de escola para assassiná-lo e ele... disse não, o que a surpreendeu, e ela disse que ele a lembrava de Sir Edward, o que o fez gritar de frustração. Eles foram ao shopping onde Alina tentou beijá-lo quando estavam tirando fotos, mas ele a afastou. No cinema, ela sentou no colo dele, e quando ele a colocou em uma cadeira, ela segurou suas coxas, fazendo-o congelar. Enquanto isso, Shizuno ligou para Angela e perguntou o que ela sabia sobre Alina. Angela disse-lhe para ter cuidado porque ela era conhecida como a Devora-Homens. Enquanto isso, o encontro de Alina e Moroha terminou no parque, e enquanto eles assistiam uma criança brincar com seu... pai, ai, Moroha revelou que aquilo lembrava de quando costumava brincar com seu tio. Ela perguntou por que ele não brincava com seu pai, então ele contou que seu pai estava morto. Ele revelou que eles eram semelhantes nesse sentido, já que ambos eram órfãos, mas tinham outros membros da família, e no caso dela, ela tinha seu irmão. Moroha mencionou que gostaria de conhecer o irmão dela, enquanto ela disse que gostaria de conhecer a tia e o tio dele. Naquela noite, um corvo que Alina chamou de Kondrat veio até ela, e relatou que seus planos estavam funcionando perfeitamente. Aparentemente, ela havia sido enviada ao Japão para se aproximar de Moroha, porque sua única fraqueza eram aqueles a quem ele era mais próximo. Eles sabiam que ela não era páreo para Moroha, e a única maneira de ter uma vantagem sobre ele era se tornar uma de suas fraquezas. Alina realmente não parecia gostar do plano, mas ele lembrou-a de que se ela tivesse sucesso, ele permitiria que ela passasse um tempo com o irmão. No dia seguinte na escola, ela encontrou uma carta no armário que a convidava para se encontrar com Shizuno à noite no parque. Shizuno disse a ela que a carta era um convite para um duelo, e quando Alina perguntou por que queria lutar com ela, Shizuno afirmou que sabia que ela era a Devora-Homens, a salvadora russa que matava... Salvadora. Quando Alina não disse nada, Shizuno puxou seu tag e manifestou seu prana. Ela usou Freezing Shade para atacá-la, mas Alina bloqueou o ataque e o repeliu. Shizuno usou o mesmo ataque novamente, mas Alina se escondeu atrás de uma árvore e encontrou uma oportunidade de atacá-la por trás. Antes que a faca pudesse tocar dela, o cajado de Shizuno manifestou-se em um dragão de gelo e afastou-o do caminho. Ele atacou Ilina e conseguiu encurralá-la. Ilina não teve outra escolha a não ser canalizar prana para seu talismã, e quando Shizuno lançou outro feitiço contra ela, Ilina o absorveu. Ela disparou feitiço após feitiço, todos os quais Ilina absorveu, e quando o dragão de gelo tentou atacar novamente, ela o destruiu. Finalmente alcançando Shizuno, ela segurou sua espada contra ela, garganta e disse para ela ter certeza de manter a boca fechada sobre o que sabia. E Shizuno perguntou o que aconteceria se não o fizesse. Ela prometeu matá-la na próxima vez que a desafiasse. Mas justo então, o professor se aproximou delas, então ela fugiu noite adentro, depois de ouvir de Maya que ela estava suspensa. Moroha foi visitar Shizuno apenas para descobrir que ela tinha uma perna machucada. Shizuno revelou a verdade sobre a verdadeira identidade de Ilina para ele, e contou a ele o que aconteceu entre eles na noite anterior. Ele ficou bravo com ela por ser tão imprudente em se machucar, então ela pediu desculpas, mas implorou para que ele tivesse cuidado com Ilina. Moroha afirmou que não achava que Ilina fosse uma ameaça porque ela parecia ser uma boa pessoa para ele. Enquanto isso, uma Ilina ferida foi acordada por Conrad, que havia assumido a forma de um gato. Ele perguntou por que ela não terminou com Shizuno quando teve a chance, lembrando-a de que falhar na missão significava que ela não poderia ver seu irmão novamente. Nesse momento, uma batida veio da porta, então ela deixou Conrad sair pela porta dos fundos e foi ver quem estava à porta. Ela percebeu que eram Moroha e Satsuki e fingiu não estar em casa, mas eles foram pelos fundos e Satsuki a repreendeu por ignorá-los. Dentro da casa, Moroha cuidou da perna ferida dela enquanto Satsuki preparava algumas comida. Eles acabaram passando o dia com ela, e à noite Moroha ficou para cuidar dela. Nos dias seguintes, até que ela estivesse completamente curada, Moroha e seus amigos se revezaram cuidando dela e ajudando-a. No dia em que Sophie cuidou dela, disse a ela que planejava se juntar à filial japonesa após a formatura, e pediu a Ilina que considerasse se juntar também. Foi então que Ilina percebeu que havia se acomodado demais e estava negligenciando suas responsabilidades. Então, quando Moroha veio, ela perguntou se eles poderiam sair em um encontro no dia seguinte. No dia seguinte, Moroha e Ilina foram a um parque de diversões para o encontro deles. Quando chegaram lá, Moroha brincou sobre Ilina não se agarrar a ele desta vez. Mas em vez de responder, ela tirou seu crachá e manifestou seu prana, revelando o que ele já sabia sobre ela e declarou que iria acabar com ele.
Enquanto isso, do lado de fora do parque, Shizuno e Satsuki acabavam de chegar. Mas antes que pudessem entrar, Sophie saiu e bloqueou o caminho deles. Satsuki tentou explicar a situação, mas Shizuno entendeu que a filial americana queria que Moroha se livrasse do devorador para que eles não precisassem. Satsuki disse a Shizuno para entrar e desafiou Sophie para um duelo. Lá dentro, enquanto Moroha se defendia dos ataques de Lina, comentou sobre como ela era forte. Quando ele tentou aumentar seu prana, ela o surpreendeu ao absorvê-lo, fazendo-o recuar. Ele lançou um feitiço de fogo que ela facilmente defletiu. Ele então notou que sua espada tinha mudado de cor e se perguntou se era um efeito de a espada mágica. Ela o atacou novamente, e enquanto ele se defendia, percebeu que ela estava levando vantagem, então usou seu prana para ganhar mais força e empurrá-la para trás. Isso lhe deu a oportunidade de aumentar seu prana para um ataque total, mas ela absorveu seu prana antes que ele pudesse terminar. Ela então diminuiu a distância e chutou-o no peito. Moroha segurou o local que ela chutou e perguntou por que ela não o cortou. Do lado de fora, Sophie e Shizuno ainda estavam lutando, e Sophie reconheceu a força de Shizuno e decidiu levar a sério. Dentro, Moroha estava se defendendo dos ataques de Helena quando ela perguntou por que ele não usava seu prana para fortalecer seus ataques, mas ele explicou que era porque tinha lutado muito no início. Imediatamente, ele teve um flashback de sua vida passada e lembrou-se de algo. Em seguida, ele tomou uma posição e pediu para Helena avançar. Embora ela se movesse em uma velocidade incrível, ele esquivou-se facilmente e cortou seu lado. A luta entre Satsuki e Sofia havia se intensificado quando Satsuki notou que a arma de Sophie estava se desfazendo. Sophie disse que ainda não encontrou uma arma que pudesse suportar o poder de seu prana. Ela conseguiu desarmar Satsuki, mas ela rapidamente usou Adamante e bloqueou o ataque de Sophie. Ela aumentou seu prana, e a arma de Sophie foi completamente destruída. Sophie admitiu sua derrota e disse para ela continuar o bom trabalho. Enquanto isso, dentro do parque, Moroha havia ganhado vantagem, mas deu a Helena uma chance de revidar, então ela se levantou e balbuciou sobre derrotá-lo. Ele perguntou se era porque o irmão dela morreria se ela não o matasse, mas ela não respondeu, então ele disse que a ajudaria a resgatar o irmão e a libertá-la. Ela disse que era impossível, mas ele revelou que faria qualquer coisa para ajudá-la. Shizuno logo chegou e disse a Helena que ela não tinha motivo para lutar porque ela na verdade não tinha um irmão. Ela tinha ouvido do diretor do instituto que Helena tinha sido deixada à porta deles quando era recém-nascida, então não era possível que ela tivesse um irmão mais novo. Helena não acreditou nela, então Shizuno perguntou se ela conseguia se lembrar do nome do irmão ou do rosto dele, mas ela não conseguia. Foi quando Kondraty se manifestou e confirmou que o que Shizuno disse era verdade. Ele admitiu que havia plantado a ilusão de que ela tinha um irmão. Isso fez Helena se sentir perdida. Então Kondraty aproveitou a oportunidade para tomar o corpo dela. Ele atacou Moroha e riu, porque sabia que ele não iria querer machucar Helena. Moroha conseguiu aumentar seu prana e quebrar a espada de Helena antes de golpeá-la e conseguir separar Kondraty do corpo de Helena. Quando ela caiu, ele a levantou, prometendo ser sua família. Enquanto isso, Kondraty voltou para o quartel-general russo, mas teve seus olhos removidos pelo terror por falhar em sua missão. Helena encontrou Moroha fora de sua casa uma manhã enquanto tentava sair. Ela perguntou como ele sabia que ela tentaria partir, e ele disse que apenas tinha uma sensação. Helena disse que não queria envolvê-lo em seus problemas e agradeceu por sua ajuda. Quando ela tentou passar por ele, ele a abraçou e usou um feitiço para fazê-la dormir. O tolo apaixonado então chamou Sir Edward e disse que planejava ir à guerra com a filial russa sozinho. Em breve, Moroha confrontou Bernard, um dos chefes de campo russos, em uma ponte vazia na Rússia. Ele perguntou ao homem sobre a localização do terror, mas como esperado, ele se recusou a revelar o local dela. Quando descobre a identidade de Moroha, ele promete derrotar o falso S. Henker. Ele manifestou seu prana e tentou atacar Moroha, que facilmente desviou. E pulou em um dos pilares que sustentavam a ponte. Ele se lembrou de um feitiço que usou em sua vida anterior e o entoou. Quando Bernard ouviu sua entoação, gritou para ele parar, mas Moroha não escutou e lançou a hélice de tempestade sobre ele, nocauteando-o. Angela, que estava ao lado de Moroha, perguntou se ele não iria acabar com ele, mas ele disse que não tinha planos de derramar sangue durante sua guerra solo. Mais tarde, enquanto estavam sentados em um trem, Angela explicou que seria um desastre se as pessoas soubessem que a Grã-Bretanha o estava ajudando a lutar contra a Rússia. Reclamou das consequências de as pessoas descobrirem que a Grã-Bretanha estava ajudando ele a realizar uma guerra particular contra os russos. No entanto, Moroha tranquilizou dizendo que ninguém iria descobrir. Ela então perguntou o que ele queria dizer com não matar ninguém, então ele lembrou de sua conversa com Bernard depois que eles foram pegos na ponte. Bernard havia dito a ele que não tinha ideia de onde estava o terror, mas Moroha já esperava isso. Então perguntou se Bernard gostaria de informar ao terror que ele estava travando guerra contra eles. Angela perguntou por que ele estava compartilhando informações com seu inimigo, e ele disse que era uma perda de tempo interrogar alguém. Bernard zombou dele, dizendo que os japoneses eram fracos, então Moroha o apunhalou. Com um olhar alucinado, ele disse a Bernard que em sua vida anterior ele lutou e venceu batalhas sozinho, então ele não tinha o direito de chamar seu povo de fraco. Ele então o chutou ao chão antes de sair. De volta ao presente, Moroha explicou que, como não sabia onde a terror estava, continuaria batendo nos chefes de campo dela até que ela fizesse um movimento. Assim, ele não precisava matá-los, mesmo que significasse que seriam punidos por terem perdido para ele. Enquanto isso, Bernard conseguiu se libertar e foi relatar o que havia acontecido a terror.
Ele pediu a ela que o deixasse derrubar Moroha com ele, já que ele iria morrer de qualquer maneira. Mas ela recusou, dizendo que não tolerava o fracasso, e mandou-o morrer. Como seu último ato de serviço, ele disse a ela que Moroha não o eliminou, apesar de usar sua hélice trovoada, e isso fez com que ela o elogiasse por sua lealdade. Finalmente, ela usou seu feitiço do dragão de relâmpago para enviá-lo para o além. O terror então falou com os 3 chefes de campo que estavam com ela e disse-lhes para não fazerem nada, mesmo que Bernard tenha dito a eles para onde Moroha iria em seguida. Ela lhes disse para fortalecerem suas defesas ao redor da capital. No trem, Moroha reclamou de dividir a cabine com Angela, e ela provocou, dizendo que ele simplesmente não conseguia lidar com uma mulher de verdade, e ofereceu-se para aconchegar-se com ele. O garoto virgem sem vergonha aceitou imediatamente. Então ela o chamou de medonho, dizendo para ele ficar do seu lado da cabine e garantir que respeitasse a privacidade dela. Lá no Japão, Sasuke estava discutindo com Helena, que disse que ia se tornar irmã de Moroha, porque ele tinha dito a ela que eles eram família. Shizuno pediu que parassem de agir como crianças imaturas. Shizuno revelou que não tinha planos de ajudar alguém como ela, e isso só fez Satsuki rir. Cansada do comportamento tolo deles, Shizuno informou-lhes que Moroha ficaria envergonhado se visse o comportamento deles, lembrando-os de que ele estava lutando uma guerra sozinho. Do lado de fora, elas encontraram Miya, e enquanto as garotas conversavam, admitiram estar preocupadas com Moroha e rezaram para que ele voltasse ileso. Fiel à sua palavra, Moroha foi de cidade em cidade, suprimindo cada filial. Na última parada, perceberam que estavam sendo seguidos, então Moroha deixou Angela e atraiu-os para uma floresta. Um dos chefes revelou-se e disse a Moroha que ele estava cercado por salvadores de rank A e não conseguiria escapar. No entanto, Moroha revelou que ele tinha plot armor. O chefe de campo então implorou para que ele se rendesse e voltasse para casa, pois sabia que se lutassem, Moroha derrubaria a maioria deles. Ele disse que não queria desobedecer às ordens do terror, mas se pudesse evitar derramamento de sangue não lutando, ele o faria de bom grado. Sua fala patética sobre paz fez um de seus camaradas calá-lo e cumprir a ordem que haviam recebido de matar Moroha. Assim que ele pulou, seus camaradas escondidos nos arbustos lançaram um feitiço de sombra congelante em Moroha, mas ele desviou. Então, um par de gêmeos saiu de trás dos arbustos e tentou atacá-lo, mas ele bloqueou seus ataques facilmente. Enquanto tentava explicar que não era ele quem havia matado Bernard, percebeu uma bola de fogo que havia sido lançada em sua direção. Percebendo que os gêmeos seriam atingidos, ele os empurrou para fora do caminho e pulou antes que pudesse ser atingido. Enquanto se perguntava se os gêmeos estavam bem, percebeu que estava sendo envolvido por uma névoa venenosa e usou uma lâmina de brisa para afastá-la antes de derrubar o cara que a havia liberado. Antes que pudesse respirar, foi atacado novamente, desta vez de cima. Ele seguiu a pessoa e a derrubou do céu usando uma lâmina de brisa, e ela caiu sobre 2 de seus camaradas. Moroha logo encontrou outro deles, desta vez uma jovem, e perguntou por que ela havia reduzido o impacto da sombra congelante. Em vez de responder, ela perguntou por que ele tinha salvado os gêmeos, mas ele apenas disse que não gostava de ver pessoas morrendo. Foi então que ouviu os gêmeos, então deu um toque na testa dela e saiu correndo. Os gêmeos tentaram atacá-lo novamente, mas ele facilmente os nocauteou. A última pessoa já estava encontrando Angela, e Moroha perguntou por que ela estava lá. Então ela explicou que não era uma serva e disse-lhe que cuidaria do cara. O cara então se virou e em suas costas havia um espelho de transmissão, e do outro lado do espelho estava o terror. Moroha percebeu que ela estava recitando um feitiço e empurrou Angela para fora do caminho, mas antes que pudesse se mover também, foi atingido pelo feitiço. Moroha acordou com o peito nu de Angela em seu rosto. Tentando não entrar em pânico e causar um distúrbio, ele tentou se lembrar do que aconteceu. Foi então que ele percebeu que suas roupas também tinham sumido, mas Angela não se importava nem um pouco, pois quase o sufocou com seus seios. Seus gritos e movimentos desesperados finalmente a acordaram, e ela ficou feliz por ele finalmente estar acordado. Ele então mencionou que seus seios nus estavam em seu rosto, e foi quando ela percebeu o que estava acontecendo. Ela gritou, pulou da cama e rapidamente colocou sua roupa íntima. Em seguida, explicou que o havia levado de volta após o feitiço do terror tê-lo ferido, e que a única maneira de curá-lo era deitar-se ao lado dele nua. Naquele momento, a garota que Moroha havia instalado na testa entrou, e os dois tentaram explicar a situação. Completamente vestidos, ouviram o que a garota tinha a dizer ao se apresentar como Katia. Angela perguntou como ela os encontrou, e ela explicou que tinha alguém os seguindo desde a estação. Ela afirmou que a relutância de Moroha em matar alguém foi a razão pela qual ela veio até eles, pois precisava da ajuda dele para libertar sua amiga Yuri do terror. Em um trem indo para a localização do terror, Katia disse a eles que o terror fazia os salvadores lutarem entre si e escolhia os vencedores como seus guarda-costas. Quando chegaram à estação, Moroha deu um peteleco na cabeça de Katia, nocauteando-a, e explicou a Angela que não queria que ela ficasse no meio da guerra. Enquanto eles andavam juntos, Moroha pediu a Angela para não ir com ele porque não queria que ela se machucasse, já que ele não podia protegê-la enquanto lutava contra o terror. Na mansão do terror, um dos chefes de campo que havia lutado contra Moroha veio relatar que a fraqueza de Moroha era o fato de ele não estar disposto a matar ninguém. Quando ele tentou explicar por que havia voltado, ela o interrompeu, dizendo que enquanto ele falhasse em sua missão ele teria que morrer, e fez sinal para os guardas o levarem. Ela saiu e percebeu que Moroha havia chegado e, como presente de boas-vindas, lançou um feitiço de coração sombrio de nível 13 chamado Cruzada Maldita, que liberou um exército de relâmpagos. Moroha lutou facilmente contra eles, o que surpreendeu o terror, e até mesmo um dos seus guardas mencionou que ele se movia como se estivesse acostumado a lutar contra exércitos inteiros sozinho.
Ela então decidiu aumentar o nível e enviou os salvadores sob seu comando. Moroha percebeu que eram os salvadores capturados sobre os quais Katia lhe havia contado, e quando tentaram atacá-lo, ele facilmente desviou, mas um deles foi atacado por uma das linhas de relâmpago e Moroha o salvou. Enquanto ela o observava salvá-los, mesmo que quisessem matá-lo, ela confirmou o que lhe haviam dito sobre sua relutância em matar alguém. Moroha de repente se sentiu pesado e percebeu que um dos salvadores estava usando restrição gravitacional contra ele, dando aos outros uma oportunidade de atacá-lo. Mas antes que pudessem, Angela chegou e o salvou. Katia também estava com ela, o que era surpreendente, já que chegaram tão rápido. Ele tentou falar, mas foi interrompido pela chegada de Shizuno e Satsuki através do portão de transporte de Marius. Helena foi a última a chegar e tentou convencer os salvadores a não lutar pelo terror, mas ao notar que Katia tentava fazer Yuri se lembrar dela, ela rapidamente foi atrás dela e cortou o cristal negro que ela estava usando, fazendo-a recobrar a lucidez. Então, com os salvadores ao seu lado agora, eles combateram o restante do exército relâmpago. Vendo que seu exército estava perdendo, o terror usou outro feitiço e criou um gigante de relâmpago. Eles atacaram com tudo que tinham e nem mesmo os feitiços combinados de Shizuno, Katia e Moroha foram suficientes para derrubá-lo. O gigante lançou uma grande bola de relâmpago contra eles, que conseguiram desviar, mas quando estava prestes a disparar uma segunda, outra memória foi desencadeada em Moroha, e ele começou a entoar. Shizuno reconheceu como um feitiço de coração negro de nível 13, e quando ele o lançou, a área inteira foi coberta de água. Moroha ficou sobre ela e bateu o pé 2 vezes, fazendo a água subir como tentáculos que envolveram o gigante, destruindo-o completamente. Recusando-se a aceitar a derrota, ela usou um feitiço de dragão relâmpago para atacar, mas ele o destruiu facilmente. Vendo que estava derrotada, a bruxa feia implorou a Moroha para poupar sua vida, dizendo que não queria perder seu império, mas ele disse que se ela não queria que alguém tomasse o que era dela, não deveria tomar o que era dos outros. Ele então virou as costas para ela e foi embora. Moroha estava sendo repreendido por Angela, que disse que o feitiço que ele havia usado tinha feito o mapa da Rússia ser redesenhado, então ele se desculpou. Quando ele perguntou por que estava na mesma sauna que as garotas, Angela o chamou de tolo e disse que ele era ignorante em relação aos costumes de outras pessoas. Katia pediu que se acalmassem e deixou escapar que já tinham ficado nus juntos. Isso deixou as garotas com ciúmes, e Shizuno pediu uma explicação. Depois de ouvi-la, Satsuki e Helena começaram a discutir sobre quem era a melhor irmã. Para resolver a discussão, decidiram ver quem sairia da sauna primeiro, após adicionar água às pedras e aumentar a temperatura. Yuri e Katia foram os primeiros a sair. Angela logo seguiu, deixando Moroha e Shizuno lidarem com os 2 pirralhos imaturos que começaram a fazer exercícios. Eles logo passaram para a queda de braço e Satsuki venceu, mas não demorou muito para Helena desmaiar devido ao calor extremo e Satsuki a seguiu. Shizuno decidiu acordá-las usando um feitiço de congelamento, o que as deixou com um resfriado sério. Enquanto se aqueciam junto ao fogo, Moroha e Shizuno se sentaram do lado de fora conversando. Ele revelou que estava tranquilo com apenas ele e Angela e admitiu que era bom ter as suas garotas loucas por perto novamente. Ele então contou a Shizuno que teve um sonho de suas vidas passadas, e no sonho, algo continuava tirando o que ele mais amava. Então, ela supôs que talvez não fosse uma memória de seu passado, e poderia ter sido apenas um sonho ou uma premonição do futuro. Mas isso só o deixou mais preocupado. No quartel-general do Japão, Sir Edward e Ando estavam discutindo a vitória de Moroha contra o terror russo, quando Ando de repente gemeu de dor e disse que um metafísico havia aparecido. Moroha e as garotas tinham acabado de se despedir de Katia e Yuri e estavam prestes a voltar para casa usando o transportal de Mary quando Moroha recebeu um telefonema. As garotas voltaram para a academia, onde uma Mia triste perguntou por que Moroha não estava com elas. Satsuki explicou que um metafísico apareceu bem antes de eles partirem, e como Moroha havia derrotado a única pessoa que poderia vencê-lo, ele ficou para ajudá-los. Mais tarde no terraço, Satsuki tentou animar Mia, e ela admitiu que desde que Moroha partiu, sentia-se sozinha e chorava até dormir na maioria das noites. Satsuki então a convidou para dormir em seu quarto, mas disse que talvez não fosse uma boa substituta. Em outro lugar, Angela estava ao telefone com Sir Edward, que a informou sobre a condição de Ando. Ele disse que, embora Moroha tivesse derrotado o metafísico, Ando ainda sentia dor e foi internado porque desmaiou. Ele então disse para ela permanecer na escola caso algo acontecesse. Como prometido, Mia foi ao quarto de Satsuki para passar a noite. Bem quando Satsuki estava dizendo a ela que Moroha voltaria em breve, ouviu-se uma batida na porta. Ela abriu e viu Momo. Ela disse que tinha vindo para fazer companhia a Mia também, mas então veio outra batida, e Shizuno entrou dizendo que, embora dormisse no luxo, não via problema em experimentar a pobreza de vez em quando. Outra batida veio, e um após o outro seus amigos vieram porque queriam fazer Mia se sentir melhor. Eles acabaram fazendo uma festa do pijama, e quando todos se acomodaram para dormir, Mia e Satsuki ficaram acordadas, e Mia disse que não se sentia mais sozinha. De repente, Satsuki sentiu um arrepio, e quando Mia perguntou o que estava errado, ela disse que não era nada. Enquanto isso, o assistente de Ando veio buscar Sir Edward quando Ando acordou e conseguiu informá-los que um dragão antigo estava chegando. Um portal se abriu no céu, e dele saiu um grande dragão. E enquanto destruía a cidade, uma ordem de evacuação foi emitida. Enquanto os combatentes se preparavam para lutar, Jin informou-lhes que Ando estava hospitalizado e não podia lutar. Ele revelou que Sir Edward estava a caminho, e que a diretora estava indo encontrar onde ficar até poder ativar o transporte para trazer Moroha de volta.
Angela também veio e pediu para se juntar à luta. O plano de ataque deles era emboscar o dragão, então se espalharam pela floresta ao redor da escola. Enquanto esperavam, Shizuno percebeu, sorriu e lhes disse para saírem dali porque o dragão tinha descoberto o plano deles. Ele voou para as nuvens e voltou soltando fogo e queimando a floresta, então tiveram que sair para evitar as chamas. Momo e Satsuki corriam lado a lado e quando o dragão as percebeu, veio atrás de Satsuki. Embora tenham aumentado a velocidade, ela acabou caindo, mas antes que pudesse atacar, Kanzaki o acertou com um feitiço. Ela então ordenou aos Kuromas que o atingissem com todos os feitiços poderosos que tinham, e ao lançarem seus ataques ele anulou os feitiços e os usou contra eles, então todos se protegeram. Na Rússia, Moroha só podia assistir ao que estava acontecendo através das imagens de satélite. Ele reconheceu o dragão de seus sonhos e, de repente, lembrou-se de que era o que havia tirado seus entes queridos em vidas passadas. Os salvadores continuaram sua luta contra o dragão, mas ele continuava levando a melhor sobre eles. Mary começa o feitiço para abrir o portal de transporte e trazer Moroha de volta. Mas antes que ela termine, Jin consegue pular nas costas do dragão e tenta apunhalá-lo, mas ele voa através de um prédio e Jin é derrubado. O dragão faz uma curva e tenta queimá-lo, mas Kanzaki bloqueia com um feitiço de defesa. Em seguida, usa outro feitiço para criar uma enorme bola de fogo. Jin puxa Kanzaki e juntos eles saem do caminho, então Satsuki grita com eles, o que faz o dragão notar ela. Ele começa a lançar bolas de fogo nela, então Momo corre em sua direção, mas é atingida. Bem quando Mary está prestes a completar o feitiço de transporte, ela percebe que um prédio em chamas está prestes a cair, mas se machuca no processo. Ela pede a Mia para reiniciar o cântico e abrir o portal antes de desmaiar. Quando ela começa a cantar, o dragão anota e tenta atacar. Mas Sir Edward bloqueia o ataque, permitindo que ela termine o cântico e abra o portão que permitiu a passagem de Moroha, Katia e Yuri. No entanto, ela percebe imediatamente que algo está errado. Angela menciona que o dragão não é um metafísico comum, estivesse ganhando tempo e esperando por algo. Enquanto isso, Satsuki tenta atrair o dragão para longe de uma Helena ferida, e quando está prestes a atingi-la com a bola de fogo que lançou, alguém a desvia. Ela se vira, e ao ver Moroha caminhando em sua direção, Jin ordena que o Salvador dê uma mão a Moroha, mas ele diz que era sua luta e que eles deveriam ir embora. Ele avança contra o dragão entoando um feitiço Black Hiena, que ele libera, mas o dragão o anula. Shizuno grita que feitiços eram ineficazes contra ele, e ele decide usar prana em vez disso. Então, ele aumenta seu prana e ataca. O dragão contra-ataca e libera um ataque sônico, que Kanzaki reconheceu como usado pela classe Fortaleza. Moroha caiu no chão. Antes que pudessem reagir, ele as transformou em pedra. Moroha gritou de dor e lembrou de todas as suas vidas passadas, e como tanto Shizuno quanto Satsuki foram mortas pelo dragão. Consumido pela raiva, seu prana aumentou, e Sir Edward disse que ele havia caído na caixa de Pandora do desespero. Ele liberou uma energia sombria que eliminou todos os insetos ao seu redor. Depois pegou sua espada e avançou contra o dragão. Ele pousou nas costas dele e continuou a cortá-lo, esculpindo letras mágicas para que ele não pudesse anular o feitiço quando fosse ativado. Angela gritou para ele dizendo que se ele não parasse, destruiria a cidade, mas Helena disse que ele estava longe demais para ouvir qualquer coisa. Shizuno e Satsuki estavam em um transe semelhante a um sonho, onde seus antigos eus os instigavam a lembrar e ir ajudar Moroha, assim como ele havia feito por eles tantas vezes. Quando Moroha estava prestes a ativar o feitiço, ele viu uma visão de Surisha e da feiticeira do mundo inferior segurando sua mão e disse-lhe para lembrar que sempre estariam juntos em todas as suas vidas. Ele então diz que se lembra e se transforma. Enquanto isso, Helena percebeu que ele estava incorporando duas vidas anteriores em um corpo ao mesmo tempo. Os membros da equipe de ataque, que foram curados por Kamei, reuniram-se e lutaram contra os insetos restantes, abrindo caminho para Moroha. Enquanto ele entoava seu feitiço, eles mantinham o dragão ocupado. Quando Angela percebeu que estava prestes a usar um feitiço, ela atirou uma adaga no olho dele. Moroha terminou de cantar e canalizou o feitiço na espada, derrubando-a sobre o dragão, destruindo-o completamente. E com o dragão destruído, Ando acordou. Shizuno, Satsuki e Moroha seguiram Sir Edward e Angela para o aeroporto. E antes de partir, ele disse a Moroha para ter cuidado com o chefe francês. Enquanto Shizuno foi buscar o carro, Moroha perguntou a Satsuki se ela realmente não se lembrava de ter ajudado a derrotar o dragão, e ela disse que não, que tudo o que se lembrava era que estava sonhando com a vida passada deles. No caminho de volta, enquanto Satsuki corria à frente, Moroha disse que tinha visto a feiticeira do submundo quando perdeu o controle. Quando ele tentou dizer que era ela o interrompeu dizendo que era o segredo deles. Quando estavam prestes a se beijar, Satsuki voltou correndo e elas acabaram beijando-o juntas. Eles retornaram à escola e junto com os amigos comemoraram a vitória deles. Se você chegou até aqui, vamos confundir os falsos fãs de anime comentando "Descanse em paz, Moroha". Além disso, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. Vejo vocês no próximo vídeo.